Fala galera, beleza? Aqui mais uma vez Rogério Lacerda trazendo um vídeo para você nesse canal bacana que tá praticamente estreando agora para a gente falar de cultura pop, de música e afins, falar de filmes, enfim, do que der na telha, do que tiver vontade, e eu tenho certeza que vai ser sempre algo interessante para você que conhece e que não conhece as vertentes da música, do rock and roll, dos filmes, e a gente vai navegar por muita coisa boa aqui nesse canal, beleza? Eu, como consumidor de música, eu me recordo dos anos 80, na minha época de colégio, quando eu comecei a ouvir música com os meus colegas da escola, a gente trocava informações, discos, e a gente só tinha rádio, né? A gente só tinha rádio. A gente, na época, não tinha muito acesso a discos, não tinha acesso à internet. O que a gente sabia de música era através da revista Bis e outras revistas que saíam aqui. E a gente tinha que garimpar muito. Então a gente ficava escutando a rádio. Na época era a Rádio Antena 1, a Cidade, Transamérica, Rádio Mundial, aquela coisa toda. E eu lembro que eu ficava, moleque, sentado no muro da casa da minha avó, e eu deixava uma fita cassete, antigamente era BASF ou TDK ou Sony, já deixava no radinho lá no gravador, na fita ali, ó, na agulha, para quando tocasse alguma música boa, tocava 50 músicas que a gente não queria ouvir e tocava uma boa. Quando tocava boa, a gente corria para dar o rec no aparelho para a gente gravar. Aí o abençoado da rádio falava Rádio Mundial na introdução da música e acabava com a gravação. Olha que sacanagem. Quando não era isso, era a vinheta na introdução e a gente já gravava a música já cortada, né? Então a gente nunca tinha uma música por completo, então era uma tristeza danada. Então, quando foi final assim de 80, né, nesse negócio da gente trocar música um com o outro, a gente começou a... Ai, caiu aqui o CD. Enfim, aí um camarada meu chamado Alexandre Bocão, cara, gente boa, ele chegou pra mim e falou assim, ó, cara, eu tenho um negócio pra você que você vai enlouquecer. Leva esse disco pra casa e depois tu me fala. Ele me deu um disco de vinil duplo, a capa bonita, né? E eu falei, cara, deve ser bacana esse disco, porque a capa muito legal, duplo, vou chegar em casa e vou dar uma ouvida. Cheguei em casa, coloquei no toca-disco. Aí de repente entrou aquela música espacial, aquela coisa ambiental, aquela coisa que eu fiquei assim, atmosférica. O que é isso? O que é isso? Nunca ouvi nada parecido com isso antes. E eu tô falando desse disco aqui, ó, em versão LP, esse disco. Pink Floyd, Delicate Sound of Thunder. É um disco duplo ao vivo que seguiu a turnê de lançamento do disco A Momentary Lapse of Reason de 87. O A Momentary Lapse of Reason foi lançado em 87. Essa turnê começou em 88 e saiu esse álbum duplo aqui. Até hoje, o álbum duplo ao vivo do Pink Floyd mais bem vendido. Ele vendeu mais do que o Pulse. E de um lado, esse disco ele começa com... Deixa eu botar aqui, ó. Ver se eu consigo fugir daqui. Ele começa com o lado lá, o Shine on Crazy Diamond, que é a música que eu tô falando, e em seguida vão seguir as músicas do álbum novo. E o disco 2, ele vai trazer os clássicos do Pink Floyd. Então, quando eu comecei a ouvir esse teclado do Richard Wright, seguido da guitarra do David Gilmour, aquela guitarra que você já conhece, se não conhece, precisa conhecer, eu fiquei com o cérebro explodindo ali, ó. Uma música que eu nunca tinha ouvido. Eu já tinha ouvido ali nos anos 80, a gente ouvia Duran Duran, A-ha, Dire Straits, rock nacional, Legião Urbana, Capital Inicial, era o que as rádios jogavam pra gente, nós éramos obrigados a consumir aquilo. Então quando eu vi
Esse disco que o Bocão me emprestou, o Delicate Sound of Thunder, parece que um portal dimensional para um mundo totalmente diferente. O mundo da música se abriu e a minha percepção musical se tornou outra. Eu sabia que tinha alguma coisa lá fora diferente que eu até então não tinha conhecido. Aí eu comecei a garimpar em tudo quanto é lugar, tudo quanto é lugar, eu corri atrás e comecei a formar minha coleção do Pink Floyd, que é a minha banda preferida. O Pink Floyd, ele me acompanha desde 88, desde que eu conheci esse álbum, ele me acompanha. E olha que eu não gosto muito de disco ao vivo, não me amarro não, eu prefiro disco de estúdio. E eu costumo dizer pra galera que o Pink Floyd é a melhor banda ao vivo que tem. É a melhor banda ao vivo que tem. E cada disco que eu comprava do Pink Floyd era totalmente diferente um do outro. Eu tô com a coleção aqui do lado aqui, dos discos do Pink Floyd, mas eu vou mostrar em outro vídeo, vou fazer uma análise disco por disco, vou fazer um ranking. Vou fazer um ranking das melhores, do pior pro melhor disco do Pink Floyd. Mais pra frente eu vou fazer isso aí. Então, essa banda ela me acompanha desde 88. Eu tenho dezenas de outras, dezenas, centenas de outras bandas que eu tenho discografia completa. Dire Straits, por exemplo. Dire Straits é uma banda que eu ouço uma, duas vezes por ano, escuto um disco ou outro e fico um tempão sem ouvir. Agora o Pink Floyd me acompanha desde 88, eu não paro de ouvir. Eu estou sempre ouvindo alguma coisa nova. E como eu falei antes, nenhum disco ele não parece nada um com o outro. Talvez ali o The Final Cut tenha alguma coisa do The Wall, é quase que uma continuação, parece uma sobra de estúdios, mas o Pink Floyd ele tem um som único. Certa feita eu ouvi o, o Peter Gabriel, não, foi o Phil Collins. Phil Collins falando numa entrevista que o Pink Floyd não considero o Pink Floyd uma banda de rock progressivo. Isso porque o Pink Floyd é colocado no hall de bandas de rock progressivo. Eu concordo com o Phil Collins. O Pink Floyd é uma banda de música Pink Floydiana. É o estilo próprio, ninguém sabe fazer aquele som. Uma coisa interessante é que essa banda ela não é composta pelos melhores músicos da Terra. Nick Mason, um baterista até, né, mediano, não tem muita coisa. O Roger Waters, claro, um gênio das letras, né? Para escrever, não tem igual. O Richard Wright não era um tecladista muito técnico, mas ele sabia criar atmosferas e arranjos como ninguém. E o que eu vou dizer do David Gilmour? David Gilmour é o melhor guitarrista de todos os tempos. Também é outro que não tem muita técnica. Mas o David Gilmour ele tem um feeling. Ele sabe colocar um sentimento na guitarra. Uma vez eu li numa revista dizendo que os solos do David Gilmour são música dentro da própria música. Tá lá a música lá, Comfortably Numb. Os solos do David Gilmour são como se fossem músicas incidentais ali dentro. Ela encaixa ali dentro como se fosse outra música, como se fosse um potpourri. É espetacular. Então, é uma das bandas que me acompanham a minha vida toda. Eu escuto Pink Floyd tem 35 anos, até hoje eu não paro de escutar. Então é a banda do meu coração. E eu digo para você, eu vou fazer um ranking depois das 10 melhores músicas do Pink Floyd para você começar a ouvir e sentir, você que não conhece Pink Floyd ainda ou que tem algum preconceito quanto ao rock. Mas se você quiser começar por aqui, ó, se você quiser começar pelo Delicate Sound of Thunder, vai começar muito bem, porque esse disco é fantástico. Tem um Pulse também, que tem um compilado maior de músicas ao vivo. Mas esse aqui, ele explodiu a minha cabeça. Realmente, uma passagem para outra dimensão, a dimensão musical que eu não conhecia.
até esse disco aqui abrir essa porta. Beleza, galera? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Vai ter mais de Pink Floyd aqui, tá? Tem a coleção completa aqui de discos e a gente vai conversar muito sobre essa banda aqui. Beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo.